Fala sério, pessoal. Como alguém hoje consegue explicar ou viver sem esperança e sem Deus neste mundo? Como as pessoas conseguem viver assim? É difícil entender. Como o ser humano hoje se afastou de Deus, renega a Deus, não quer saber de Deus em tempo algum, se tornou mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, como se os prazeres pudessem lhe proporcionar algo para a sua vida que fosse superior àquilo que o próprio Deus pode fazer no corpo, na alma e na vida do ser humano. Então, o que se conclui disso é que, infelizmente, o ser humano acha que se basta a si mesmo, acha que pode ser autossuficiente, que pode ser prepotente. O orgulho do homem leva ele a se achar o tal, a se achar poderoso, a se achar alguém que não precisa de coisa alguma mais. E isso é um grande erro, porque quando o ser humano, seja ele quem for, renega o seu Criador, ele está sendo ingrato e mau para com aquele que lhe deu vida, respiração e tudo mais. Porque nenhum ser humano consegue se dar vida, respiração e tudo mais para si mesmo. Ele não tem essa capacidade, esse poder de fazer isso em tempo algum. Pelo contrário, ele é inútil quando tenta fazer tal coisa. Tudo o que ele tenta fazer vai dar errado, ele não vai conseguir, ele vai falhar, porque ele é um ser humano limitado em tudo. Ele por si só, qualquer pessoa por si só não consegue fazer isso. E sem ter como fazer isso, ou outras coisas que possam beneficiar, ele, por exemplo, não consegue fazer algo para se sentir vivo, para estar vivo. Ele procura muitas coisas para tentar se sentir vivo. Ele procura se satisfazer em muitas coisas para tentar se sentir vivo, porque nele não há vida. Porque ele está ignorando, rejeitando aquele que pode lhe dar vida, respiração e tudo mais. Então, o grande erro do ser humano é achar que pode viver por si próprio, independente de Deus. Não é sensato pensar assim ou viver assim. É um erro brutal do ser humano agir dessa forma. Então, o que nós devemos entender é que quando uma pessoa vive assim, ela não tem um auxílio na angústia, ela não tem aquele que possa o socorrer, ela não tem viva esperança, ela não tem perspectiva de vida e futuro, ela só fica pensando em coisas terrenas, se preocupando em coisas terrenas, se envolvendo em negócios desta vida, ela fica amando ao mundo e as coisas que nele estão, ela fica envolvida pelas paixões mundanas. E isso não traz para o ser humano uma satisfação. O vazio que a pessoa tem não é preenchido por essas coisas, em tempo algum. Pelo contrário, quanto mais ela se deixa levar por essas coisas, mais vazia ela se sente lá no fundo. Então, essa realidade acontece com a maioria das pessoas hoje. Infelizmente, a humanidade chegou a esse ponto. Não quer ter um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. A maioria das pessoas hoje não tem temor de Deus mais diante dos seus olhos. Elas vivem totalmente alheias à vida de Deus. Não querem viver com Ele. Se tornaram materialistas, incrédulos, se tornaram ateus, se tornaram religiosos demais, se envolveram em seitas demais.
tudo isso lhes afastou da verdade. Eles se envolveram em muitas astúcias e deixaram de viver na retidão. Principalmente de ter esse contato, essa intimidade, essa comunhão com Deus, o Criador. Então, para as pessoas que vivem assim, é difícil a vida. Elas não têm os benefícios, as recompensas, os resultados que poderiam acontecer se elas estivessem totalmente sujeitas à vontade de Deus. Se elas tivessem, se qualquer pessoa hoje pudesse se humilhar sob a poderosa mão de Deus, os resultados disso seriam muito bons, seriam incomparáveis. Mas a maioria das pessoas não querem isso. Infelizmente, essa é a grande realidade das pessoas. Mas com tudo isso acontecendo por parte das pessoas em relação a Deus, como a rejeição, por exemplo, Ele ainda ama as pessoas incondicionalmente. Deus ainda dá a oportunidade para cada pessoa, dia após dia, de virem a Jesus para ter vida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus se expressa nessa atitude, a qual muitas pessoas hoje rejeitam, ignoram, não querem saber. Infelizmente, o ser humano chegou a esse ponto. Mas que vida eles podem ter? Que esperança? Que salvação eles podem ter? Que refrigério na alma, no corpo, na alma, no espírito eles podem ter? Que reconciliação com Deus eles podem ter se não querem o próprio Deus em si? Então, fica difícil para o ser humano encontrar alguém ou alguma coisa em que possa lhes dar o mínimo possível do que eles teriam em Deus. Então eles não podem encontrar isso em tempo algum. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter poder, ter glória. Não adianta nada disso. Tudo isso se torna inútil diante da vida que eles poderiam ter em Deus. E muitas pessoas hoje, infelizmente, rejeitam isso. Já faz mais de 1000 anos que o Evangelho é pregado no mundo. E a maioria das pessoas hoje ainda não se arrependeram, não se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Elas vivem por si mesmas. Estão, assim, pouco a pouco, caminhando passo a passo para a ruína e perdição. Tendo uma fonte inesgotável de água para beber, a fonte de água viva, que é Cristo Jesus, eles também ignoram, rejeitam. Não querem mesmo. E nem eu, nem ninguém pode forçar as pessoas a isso. Nem o próprio Deus força. Deus não constrange ninguém. Deus não coloca alguém contra a parede dizendo para ela que ela tem que crer nele para ter vida. Não, ele não faz isso em tempo algum. Ele deixa isso para a própria vontade pessoal do ser humano. O ser humano tem que fazer isso de vontade própria, de forma espontânea. Mas até isso, o próprio ser humano, às vezes, impede a si mesmo de ter vida em Deus. Porque está muito envolvido pelo ativismo do mundo. Procura, de um lado para o outro, fazer muitas coisas em prol de si mesmo, como se fosse autossuficiente. Esse é o orgulho do homem que está impedindo ele de alcançar a vida em Deus. Então, nós não poderíamos agir assim. Ninguém pode. É necessário que aconteça o fim da incredulidade.
o fim do ateísmo, o fim da rejeição. Rejeitar a Deus não é coisa boa para o ser humano. Nada de bom vai acontecer com o ser humano que vive assim, ou quer viver assim, independente de Deus. Não, o ser humano tem que ser dependente de Deus. Deus está disposto a fazer tudo pelo ser humano que confiar nele, que esperar nele, que depositar a sua confiança nele. Então, isso é o que está faltando hoje. Eu sei que muitas pessoas hoje, infelizmente, estão nessa condição. Mas isso poderia mudar. Poderia mudar. Se a pessoa quiser dar um giro de 180 graus e se voltar para Deus, se a pessoa quiser e ouvir a Deus, ela comerá o melhor desta terra. Porque o próprio Deus vai proporcionar isso para ela, vai providenciar isso para ela, vai cuidar dela. Por exemplo, hoje, um grande mal que assola a maioria da humanidade hoje é a ansiedade. Mas existe uma cura para a ansiedade. Se cada ser humano hoje pudesse lançar toda a sua ansiedade sobre Deus, ele resolveria esse problema. Mas a maioria das pessoas não querem. Quando se fala alguma coisa que poderia beneficiar o ser humano, que só Deus poderia fazer, elas não querem. E esse é o caso da ansiedade. Elas não querem lançar a sua ansiedade sobre Deus, porque tudo aquilo que se refere a Deus que pode beneficiar o ser humano, eles não querem. Eles querem tentar encontrar alguma coisa por si mesmos para tentarem se resolver, para tentarem ser felizes, para tentarem estar de bem com a vida, digamos assim. E tudo isso independente de Deus. Esse é o grande erro da humanidade. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje, achando que podem ser autossuficientes. Mas o ser humano, carnal e mortal, não tem essa capacidade de fazer algo em favor de si mesmo que pode superar o que Deus pode fazer pelo ser humano. Muitas pessoas não creem em Cristo Jesus porque eles dizem que não querem que o Senhor Jesus seja o Senhor da vida deles. Eles querem ser senhores de si mesmos. Eles querem ser o seu próprio Deus, digamos assim. E isso é errado. Essa arrogância humana é que está impedindo as pessoas de terem uma vida feliz, de terem uma recompensa, de terem uma herança, de terem algo que elas não vão encontrar se não estiverem com Deus. Então, tudo o que está acontecendo é um grande erro. A humanidade deveria retornar à sensatez para acertar, para entender que sem Deus o ser humano não é nada e não significa nada. O que dá significado para a vida do homem é quando toda a plenitude de Deus habita nele. Aí ele, o ser humano que tem toda a plenitude de Deus em sua vida, ele começa a entender que é dependente de Deus, que precisa de Deus. Ele começa a entender que sem Deus o ser humano está perdido. Esse é o fato que muda tudo. Quando essa compreensão acontece no ser humano, ele toma a atitude de querer viver para Deus, de querer amar a Deus acima de todas as coisas, de querer ser fiel para com Deus, ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Deus profundo, sincero, verdadeiro, baseado no amor. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, com certeza essa pessoa ela está fazendo a melhor coisa que ela poderia fazer para a sua vida. Se o homem quer ter uma vida feliz na terra,
é preciso que ela tenha temor de Deus. É preciso que ela tenha o seu corpo, alma e espírito reconciliados com Deus. Sem isso, fica impossível o ser humano adquirir algo na terra. Porque tudo que ele possa conseguir na terra, independente de Deus, é tudo vaidade e correr atrás do vento. É tudo algo que é efêmero e passageiro para ela. Ela não vai conseguir a satisfação que ela pode ter em Deus. Porque a graça de Deus é melhor do que tudo que existe na vida e nesse mundo. A graça de Deus supera isso em muito. É algo sobremodo excelente. Então, a pessoa que não vive debaixo da graça de Deus, tendo o próprio Deus como o seu pai, o seu guia, ele está perdendo sua vida, está perdendo seu tempo. Tudo vai ser inútil. Não vai ter proveito algum em tempo algum. Então, essa noção deveria trazer esclarecimento para a pessoa. Fazer a pessoa retornar à sensatez e ver que sem Deus tudo que ela pode fazer vai se tornar em nada. Então, é preciso entender essa questão. Porque o ser humano não pode viver por si mesmo. Ele precisa de Deus sim. E Deus está disposto a suprir essa necessidade que o ser humano tem de Deus. O vazio, aquilo que completa o ser humano, aquilo que completa o corpo, a alma e o espírito do ser humano é toda a plenitude de Deus. Então as pessoas têm que buscar a Deus. Elas têm que entender que Deus é o seu Pai, o seu Criador. Elas não podem ficar nessa rebeldia, nessa rebelião. Elas não podem ficar nessa ignorância que não traz benefício nenhum para o ser humano. O que traz benefício para o ser humano é crer em Deus, é crer também em Cristo Jesus. Quando isso acontece, o coração da pessoa não se atemoriza em tempo algum. Porque aqueles que confiam no Senhor de forma sincera e verdadeira, eles nunca se abalam em tempo algum. Eles ficam firmes, eles têm firmeza na vida. O corpo, a alma e o espírito deles vão estar sempre firmes, porque eles depositam a sua confiança em Deus e a sua esperança está em Deus. Então, hoje é preciso trazer à memória das pessoas hoje aquilo que lhe pode lhes dar esperança. É o próprio Deus que pode lhes dar esperança. Ou melhor, viva a esperança. Ele pode dar isso. Isso ninguém vai encontrar no mundo em tempo algum. Não adianta passar 50, 60, 70 anos procurando e você não vai encontrar aquilo que você só pode encontrar em Deus. E aquilo que você pode encontrar em Deus está ao seu alcance. Ele está dando a oportunidade de você crer nele hoje, de você ter vida nele. Porque aqueles que fizeram isso, pergunte para eles, pergunte para aqueles que creem em Deus verdadeiramente, para aqueles que estão em Deus, vivendo com Deus. Pergunte para eles sobre a vida que eles têm em Deus, que eles vão te responder. E a resposta que eles vão dar vai ser satisfatória para você. Para tentar fazer você compreender que a vida com Deus é muito melhor. Ela pode ter aflições, ela pode ter problemas, dificuldades, pode, mas nesses momentos Deus vai estar com elas. Porque se elas passarem pelas águas, Deus vai estar com elas. Se elas passarem pelo fogo, Deus vai estar com elas. Ele será o socorro bem presente de cada pessoa nas suas tribulações. É assim que ele faz com todas as pessoas que creem nele. Por isso, é preciso que a humanidade hoje tenha essa vontade espontânea de crer nele. E eu espero que isso aconteça para o próprio bem da sua vida. Faça esse favor para si mesmo e não fique mais apegado às coisas terrenas. Você tem que se
desarraigar deste mundo perverso. Mas isso só pode acontecer quando você crê em Deus hoje. Eu espero que isso aconteça em sua vida. Então, essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira. Em nome do Senhor Jesus. Amém.